Eu tenho estudado bastante o Bhagavad Gita, né? Tá aqui comigo, né? Ele anda comigo. Eu já li, reli, eu continuo estudando esse livro. E ele tem me ensinado bastante sobre como o processo de tomar decisões dolorosas, porque o contexto desse livro inteiro é de um protagonista tomando uma decisão dolorosa, que essa é a história de todos os seres humanos. Seja num âmbito grande, que é, tenho essas duas prioridades, nesses dois grupos acontecendo no mesmo dia, e qualquer um que eu vá vai ser difícil por onde que eu vou, para uma decisão mais corriqueira, que é, poxa, será que eu como chocolate ou como a salada? E aí, uma coisa vai me dar uma coisa, outra coisa vai me dar outra coisa, é uma decisão difícil de tomar. Né? O contexto desse livro é de um guerreiro que, no meio de um campo de batalha, tem dois exércitos alinhados esperando a batalha começar, tem aquele corredor no meio dos exércitos, e o guerreiro de um deles tá numa carruagem e ele pede pro condutor da carruagem passar no meio, que ele quer ver o exército inimigo. Quando ele olha pro exército inimigo, ele vê os parentes dele, os primos, os professores, os tios, porque é uma briga entre família, né? Era um rei que passou o poder por irmão, e esse irmão era para passar o poder para o sobrinho, quando o sobrinho fosse adulto. Só que quando esse sobrinho ficou adulto, esse rei gostou muito do poder e quis passar para o filho dele. Eles falaram, pô, a gente tem que quebrar o pau agora. E aí, quando ele viu que os inimigos eram as pessoas que ele estimava, ele falou pro condutor, cara, eu prefiro que eles me matem. O que vai adiantar ganhar um reino se isso significa matar as pessoas que me criaram? O que eu faço? Então ele estava numa situação de dificuldade e ele pediu um conselho. E o conselheiro é nada mais, nada menos que Deus, né? Tipo, o motorista do Uber é Deus, né? E ele deu uma resposta, e a resposta é esse livro. E ele fala muito sobre a. É uma metáfora do que acontece dentro da gente, né? Esse guerreiro chama Arjuna. E ele tem dois exércitos. O exército bom e o exército ruim. Né? O exército bom chama Pandava. O exército ruim chama Kurava. E ele tem a voz de Deus, que no livro chama Krishna. Todos esses personagens existem dentro de cada um de nós quando a gente está tomando uma decisão. Tem uma parte da gente que é o Arjuna, que é aquela parte da gente que está frente a frente com uma decisão. Essa decisão, qualquer decisão que a gente toma, elas são apenas duas. Qualquer decisão, seja eu vou comer a salada ou vou comer o chocolate, vou na mentoria do negócio ou na mentoria do crescimento pessoal, vou passar tempo com a família, vou passar tempo sozinho, né? Vou comprar um carro, né? Casar, comprar uma bicicleta, né? Todas essas decisões são apenas duas. Uma de ir para cima, uma de ir para baixo. O que isso significa? Esse Arjuna é um ser humano, e esse ser humano tem duas camadas. Ele tem uma camada material e ele tem uma camada espiritual. Essa camada material tem corpo, energia, emoções e pensamento. Né? Eu posso trazer a minha atenção para cada uma dessas camadas. Se eu dar um beliscão no braço, a minha atenção vai para o corpo. Mas aí, se eu conto uma história triste, a minha atenção vai para as minhas emoções. E aí, se eu estou muito cansado, a minha atenção vai para a minha energia. Né? E aí, se eu estou com um problema para resolver, a minha atenção vai para os pensamentos. Né? Qualquer coisa que tenha uma necessidade em uma dessas camadas, ali é onde vai a minha atenção. A camada espiritual, ela fala de crescimento, manutenção e destruição. Né? Tem coisas em mim que precisam evoluir, tem coisas em mim que precisam morrer. Né? Eu estou falando de uma jornada interna, estou falando de crescimento e estou falando de superação. Esse cara aqui, ele pode tomar uma decisão que vai se conectar mais com o material,
ou uma decisão que vai se conectar mais com o crescimento interno, né? Uma é para cima, a outra é para baixo, né? Eu tenho um exército dentro de mim, que é o exército que está buscando verdade, que está buscando honra, que está buscando respeito, que está buscando a união, que está buscando compaixão. Eu tenho outro exército dentro de mim que está buscando egocentrismo, que está buscando poder, está buscando fama, que está buscando reconhecimento material. Cada uma dessas decisões difíceis, ela vai ter uma resposta que vai me conectar, que vai dar a vitória para o exército que me conecta mais com o material, ou a vitória para o exército que me conecta mais com a evolução interna. E existe uma voz dentro da gente, que é o motorista do Uber ali, que é aquela que aponta para a evolução dessa pessoa tomando a decisão. Quando eu penso poxa, será que eu vou para lá ou será que eu vou para cá? Existe a voz da mente, que geralmente vai apontar pro material, e existe a voz da intuição, que ela vai apontar para o que lá dentro eu sei que é certo. Lá dentro eu sei que é uma inspiração divina, uma intuição, que está mostrando que para eu crescer, nesse momento, esse é o negócio que eu tenho que fazer. E aí, o processo que eu tenho aplicado quando eu estou numa decisão para fazer é assim: eu trago a pergunta que eu quero a resposta. Vou para esse grupo ou para esse grupo? Como o chocolate ou como a salada? Eu estava, por exemplo, bem prático. Eu estava no avião vindo para cá e eles estavam servindo a refeição. E era uma refeição gostosa. Tinha salmão, tinha não sei o que, era um voo legal. Mas eu não tava com muita fome. Mas eu tava com aquela... vai ser gostoso, e é comida saudável, não sei o quê. E aí eu vi que a mente tava se brigando ali, tá? Já tava os exércitos alinhados, né? E tinha um cara querendo tomar aquela decisão. E aí eu trago aquela pergunta, eu fecho os olhos, eu respiro, e depois eu trago a minha atenção para a região do coração. Porque quando a gente traz a atenção para a região do coração, a gente está menos desconectado com a mente, né? A mente está sempre tomando decisões com base a experiências passadas. E se ela está tomando uma decisão com base ao Ronan de ontem, é muito provável que ela vai recriar o Ronan de ontem. Ela não vai criar o Ronan de amanhã, porque ela está tomando decisões com experiências passadas. E aquela voz da intuição, ela geralmente está mais conectada quando a mente está um pouco mais desligada. Então, o que os estudos tradicionais do yoga, por exemplo, fazem? É que elas trazem a tua atenção para a região do coração. E aí você se faz aquela pergunta. Depois que você já tomou algumas respirações, você está presente no momento, está em um estado meditativo, não precisa ser uma meditação de 20 minutos, coisa de 15 segundos só para você estar presente no momento. Aí se você imagina tendo aquela conversa com um Deus que está dentro de você. Perguntar, eu tenho essa opção. Qual que é a solução que serve o bem melhor? É assim que eu fraseio ela na minha cabeça. Qual que é a solução que serve o bem melhor? Porque a solução que serve o bem melhor é aquela que vai me fazer crescer internamente. E não aquela que vai fazer com que eu me conecte mais com a vida material. E aí, a primeira resposta que vem é aquela que eu crio um acordo em seguir. Porque aquela ali é a voz da intuição. Esse é um treino. Acessar a voz da intuição, acessar a voz do Krishna dentro do cara ali, é uma prática. Quanto a gente faz no começo, a gente não tem muita certeza, mas quanto mais a gente pratica isso, mais a gente consegue acessar a voz daquele conselheiro. Então, todo esse contexto do livro, ele diz exatamente o que acontece dentro da gente na hora de uma tomada de uma decisão. Existe uma pessoa que quer tomar a decisão, existe uma força de crescimento, existe uma força de sabotagem, e de várias as vozes que tem, existe uma que aconselha a gente a fazer a coisa certa.
E aí o que eu preciso desenvolver é a habilidade de escutar aquela voz. Então, ao invés de eu pensar e calcular, pô, eu tenho isso, eu tenho aquilo, portanto a minha decisão é tal, aqui eu estou pegando a voz do passado que vai continuar recriando o passado. Eu tento trazer no estado meditativo, trazer a atenção para a área do coração, aí eu eu faço a pergunta para mim mesmo. E eu tento escutar a voz da verdade. Vai ter várias vozes ali. Uma delas, ela vai se sentir para mim que essa é a voz da verdade. Essa é a voz da evolução interna. Né? Lá no voo, por exemplo, quando eu estava argumentando com a minha mente, estava, poxa, mas eu não estou com fome, mas eu comi faz umas 3 horas, então eu posso comer agora e depois eu não como. Mas eu tenho uma refeição na minha mochila, mas aí eu posso guardar ela para amanhã, sabe? Tava assim, faz sentido, eu acho que vai ser legal, e pai, é gostoso, e poxa, é uma comida saudável, aproveita e tal. Quando eu fiz aquela pergunta, a primeira voz que veio era: se eu comer agora, eu ficar aqui sentado, eu me senti um pouco pesado. E eu tô aqui no voo, dos meus objetivos era abrir o meu computador e trabalhar em ideias. E a minha mente trabalha melhor quando o meu corpo se sente leve, quando ele se sente vazio. Ela trabalha melhor quando eu sinto um pouquinho de fome do que quando eu sinto satisfeito. Né? Quando eu estou digerindo, tem muita energia vindo aqui. E o que eu quero é usar esse tempo que eu só vou ter dentro do avião para trabalhar em algumas situações que eu quero resolver. E o que serve o bem maior agora é não comer para que eu sinta mais leveza e tenha mais energia para trabalhar nas coisas que eu quero trabalhar. Eu falei, beleza, vou seguir a minha intuição. Essa é um processo que eu estou aplicando cada vez que eu estou em dúvida. Seja uma decisão grande, seja uma decisão pequena. Que é encontrar a voz, né, do metafórico Krishna dentro de mim, ali, daquela intuição que está me levando para aquele crescimento interno. Fecho os olhos, né, trago a minha atenção, respiro, trago para o coração, faço a pergunta e pego aquela primeira resposta que eu tenha aquela intuição que essa é a voz da verdade. Não é a voz da lógica, não é a voz do sentido, não é a voz que eu quero seguir. É tipo uma inspiração que veio para mim. Aí o que eu tô praticando é seguir aquele negócio. Cada vez que eu aplico esse processo, eu tenho uma sensação de paz dentro. E aí qualquer decisão difícil que eu tomei, essa decisão que era para ter sido tomada. E não fica aquela, mas eu perdi a refeição que era tão gostosa, né? Ou não fui naquele outro evento e eu queria... Não, eu sei que foi uma decisão dolorosa de tomar, mas se sentiu certo. Então, é uma coisa que eu tô aprendendo, que eu tô praticando, mas eu ofereço como prática porque tem sido muito útil para mim. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.